Sejam muito bem-vindos ao 2UV Podcast. Eu sou Viviane Lara, host desse podcast. E ele acontece graças ao apoio da Saúde 4.0, Saúde Colaborativa. Eles são um ecossistema de serviços e produtos em saúde que vale muito a pena conhecer. Muito obrigada pelo apoio. E também a gente gostaria de divulgar aqui para essa seleta audiência o Líder 11X, que é um momento que você tem para se desafiar, para entender o que é uma liderança, o que é ser gestor, o que é se reinventar. E eu queria muito convencer e convidar vocês a participar desse momento único, porque para mim a saúde é um ambiente único, onde liderança, sucesso e gestão andam juntas. Eu espero que vocês estejam lá. Eu gostaria muito de agradecer aqui a duas pessoas que eu admiro muito, que eu conheço a Glaucia há mais tempo, o Rodrigo eu estou conhecendo agora, mas já ouvia falar muito bem sobre vocês, estudei sobre vocês também. E eu vou apresentá-los agora de uma maneira mais formal. E agora eu uso óculos, Grau. Eu também. A Glaucia Casimiro, ela é fisioterapeuta, especialista em neonatologia e pediatria, mentora em atendimento pediátrico de resultados e CEO da FH360 e co-founder da empresa FH360. E o Rodrigo Casimiro é fisioterapeuta, empresário, investidor, founder e CEO do grupo RC, que contempla FH360, Easy Health, RC Education e Leroy. I'm sorry, only in English, not French. Leroy, ok. Fisioterapeuta especialista em dor crônica, esporte crossfit, professor, palestrante, mentor e advisor de empresas do segmento da saúde, empresário há mais de 20 anos, CEO e founder do grupo RC, CEO e founder da FH360, founder da RC Education e founder da CrossFit e Leroy. Falei certo agora? Tudo certo. Então tá perfeito. Ótimo. Gente, sejam muito bem-vindos. Obrigado por ter vindo a São Paulo estar aqui no nosso podcast. Obrigada. Obrigado, prazer estar aqui. Prazer é nosso. E a gente está falando de pessoas que decidiram investir em seus casamentos. Mas para melhorar, elas decidiram que elas iam trabalhar juntas, né? E eu conheço a Glau há um pouco de tempo. Nessa época você não trabalhava com o Rodrigo, ou você já trabalhava? A gente já tinha empresa. Já tinha empresa. Já. Nossa, faz muito tempo mesmo que estão juntos. Esse casamento, ele veio na faculdade, vocês se viram na faculdade, mas como que foi o momento de falar assim, olha, decidi que é você para sempre? De quem que foi? Vamos lá. Deixa eu falar, depois você complementa. Tá bom. Não, a gente se conheceu em 1999. Foi isso daí, né? Foi. No século passado, hein, gente? No século passado, antes de né? Cristo já. Muito novo. E na faculdade, a gente começou a se relacionar lá, e ela, né, com todo o core de vida que ela tinha, muito difícil, com relação familiar muito difícil. Então, eu venho de outra ideia. Meus pais estão juntos até hoje, então eu venho com uma calmaria um pouco maior. E eu sempre falava, não, a gente vai casar, vai ter filho, naquela época. E ela, uma negação absurda, porque o que ela vivia aquilo ali era um momento de negação. Sim. Então eu prefiro talvez não ter do que ter agora e com medo de perder. Então tinha essas questões. Mas um dia ela, poxa, não dá para ficar na minha casa. Eu tinha recém pedi para sair de uma empresa que eu trabalhava desde os meus 16 anos. Tinha meu dinheirinho, naquela época era dinheirinho, não era nada. Talão de cheque nem tinha nada. Eu dei um cheque calção absurdo de 6 meses de aluguel. Falei, vou trazer essa mulher pra cá e depois eu vejo o que eu faço. Eu quero ela, de qualquer jeito. E ela veio. E aí as coisas começaram, a partir daí, uma coisa que é uma fortaleza nossa é o pensamento de prosperidade, de se entregar para uma causa de trabalho, e principalmente de uma causa da gente, de ser uma ilha, talvez, do que a gente conseguir para puxar outras pessoas para fazer isso. E ela tem muito essa característica igual, né? Então, a mente empreendedora, naquele momento irresponsável, né? Porque você tem que ser, não tinha nada de rede social, não tinha nada, não tinha nome, não tinha nada. Vamos abrir uma empresa. Pega 8 aqui, abre empresa. E foi assim, né? E a gente foi trabalhando no caos e as coisas foram acontecendo. A gente abriu empresa em 2002 para 2003, casou em 2005 e estamos até hoje. Vocês foram sócios antes de serem um casal. Sim. Foram antes, interessante isso. Sim. E quem é o doido, você ou ele? Ele puxa é o doido, a doidura, né? E eu acompanho. Sabe qual é a diferença entre doido e visionário? O resultado. Né? É isso. Né?
Eu acredito que isso você vai falar, ele era doido. Não, ele foi visionário. Resultado Sim. que vai contar isso. E como você comprava as ideias dele? O que ele fazia para te convencer? Então era fácil, né? Ele só chegava e falava, ó, vamos. E é interessante esse apoio, né? Porque é um sonho. E você apoiar o sonho do outro, que até então o sonho é seu. E você já visualizou. E você convenceu outra pessoa, e essa pessoa falava, vamos, tem que confiar muito. Na verdade, eu acho que a grande coisa, ela é a minha, minha razão de chegar onde chegou. Porque eu sou mesmo arrojado, corajoso, aquela ponta de quase uma responsabilidade para você fazer no mundo empreendedorismo, você tem que ter esse arrojo um pouco, Concordo. né? Você não pode ficar preso no status quo que você tá. Só que ela tinha esse arrojo. Só que ela também entendia que a mentalidade da visão, talvez ela não tinha a visão que eu tinha naquele momento. Mas ela acreditava, porque ela me acompanhava, estava todo dia com ela sabia que aquele caminho que a gente traçou, eu ia fazer até acontecer, né? E ela foi um apoio, ela foi da operação. Então a gente soube desde o começo, legal, lá no dia a dia, quebrar o pau dentro de uma empresa de defender ideias, né? Sim. Mas da porta para fora a gente sempre conseguiu separar isso aí de uma maneira espetacular. Isso é interessante, porque eu posso ter uma visão sexista da coisa. Eu acho que depende muito mais da mulher ter essa visão do que o homem, que eu tenho a impressão que o homem consegue fazer assim, ó, saiu da porta pra fora, já acabou. Na minha percepção, acho que a gente que tem que moldar um pouquinho. O que você acha disso? Não, eu tive que trabalhar um pouco nisso, mas no início, bem no iniciozinho, a gente ficava meio assim. Depois a gente falou, não, conseguimos falar, não, a partir daqui, acabou. A discussão vai ser discutido aqui, acabou. Então, Impressionante. Mas foi bem no início, assim, que tava ainda muito caos, né? Mas depois que a gente conseguiu entrar numa calmaria. E ter maturidade, né, Cláudia? Por exemplo, que numa empresa, do jeito que a gente queria, com escala de crescer, ela também traz muitas discussões, né? Faz parte, né? Faz parte de discussões, de você tomar decisões fortes, muitas vezes. E isso gera embate, seja com ela, seja com outros que estão lá dentro da equipe. E nós nunca lidamos lá dentro assim, não, você tem que falar comigo, porque eu sou sua esposa. Não, lá eu brinco, falo lá não tem. Lá não tem pessoa física, lá é jurídica e a gente briga pelo mesmo negócio. Você defende seu ponto de vista, eu também, a gente acha o meio campo disso. E vai, né? Que é importante a contra-argumentação lá. Sim. E muitas vezes até uma discussão. Né? É normal. O que é importante, e aí de dica, é a gente conseguir. Fechou a porta, saiu de lá, acabou. A gente nunca dormiu com uma discussão. A gente sempre resolveu isso de uma maneira, 1 minutinho, 2 minutos depois, fechou. Né? Tamo junto? Então tá bom. Né? E assim a gente faz até hoje. A pergunta dele que ele faz sempre assim, você vai separar de mim por causa disso? Então tá bom, então chega de papo. Então tem que discutir, pô. Acabou. Boa. E qual foi a primeira empresa? O quê? Essa daí que vocês abriram, em 2002. Qual que foi a primeira? Então a gente abriu a FH. Foi a FH. Chamava PhysioHealth. Na época chamava Clínica PhysioHealth. Depois eu contextualizo o porquê. Mas foi a Clínica PhysioHealth. Ela abriu em 2002 para 2003. Foi quase ali, mas eu não lembro o mês certo, mas foi lá. Foi lá que começou tudo. E hoje, tudo que a gente fez daquele momento até hoje, com os projetos que vão vir, ela tem a gente defende a mesma causa que a gente defendia lá. A causa é sempre a mesma. A gente molda a causa conforme as coisas evoluem, mas a essência da causa, a causa é um pouco mais do que o propósito, né? Porque o propósito pode mudar ao longo do tempo. Sim. Mas a causa, ela é uma coisa que a gente defende para nós. Que a gente... É uma causa que ela justifica, muitas vezes, a vinda da Isabela. Ela justifica o que a gente entrega para nossa equipe, né? Que a gente entrega para os clientes que a gente tem. A causa ela é tão importante que ela permeia, mesmo se um dia eu e ela não estiver mais na incorporação. Né? Então, a gente percebe que tudo que a gente vai fazer, a gente respeita muito o porquê que a gente criou as coisas lá em 2002, 2003. Que é ser uma influência positiva para todas as pessoas que passam pela minha vida. Sejam elas parentes, sejam eles meus funcionários, meus clientes. Então,
no mundo de caos, se a gente conseguir, de uma certa forma, influenciar com o que a gente tem, para ele subir o nível, mesmo que ele continue, mas se ele sobe o nível, eu falei para ela, poxa, a gente tá construindo uma coisa legal. Muitas vezes isso impõe você demorar para escalar algumas coisas. Sim. De você esperar alguém que começou lá de baixo, e você esperar ela amadurecer ao ponto de falar, poxa, esse cargo aqui, que eu poderia chamar um CFO de fora, então você vai cumprir ele. Então a gente se doa um pouco mais para ajudar na construção. E a gente tem vários, de 15 anos, 14 anos, lá com a gente, e mais, que é a coisa que a gente mais se orgulha. A gente nunca forçou ninguém só a trabalhar para nós. Mas todos eles, quando entram, só trabalham lá. Porque a gente cria uma rede de influência, de evolução, de progresso, de prosperidade, que não é prosperidade financeira só, mas de prosperidade de visão, para eles poderem subir, trazer a família deles, para gerar emprego também, para ser sócio. Hoje tem sócios, fisioterapeutas estão com a gente que são sócios hoje. Então é um pouco essa causa a gente defende muito, muito igual. Tudo que a gente vai fazer, os princípios são os mesmos. Então eu não preciso convencer. A hora que eu trago o negócio, ela já viu. Falei, poxa, vamos fazer isso. Né? É bizarro, mas é né? isso. Que bom, né, que vocês conseguem se contemplar e se completar nesse sentido, porque existe admiração, é perceptível isso entre vocês, e existe esse complemento, né, de momentos diferentes talvez, mas do mesmo propósito, né, que é para isso que a gente tá junto, né, a gente fica junto com alguém porque a gente tem um propósito, nem que seja criar um filho, né, mas você tem um propósito. E quando você olha a PhysioHealth, que hoje é FH, 360. Camiseta, muito bom. Ela começou, me explica melhor, ela começou como uma clínica pequena? Como que ela começou? Ela começou com uma raia de uma piscina de uma academia. A gente começou atendendo hidroterapia, eu e ele. Sim. E a gente depois começou a colocar também pessoas junto, então a gente começou simplesmente com uma raia. É que na verdade, a gente começou a trabalhar e a gente teve a ousadia de ele fazer um projeto, naquela época, mais de 22 anos atrás, numa folha de sulfite, que foi lá uma folhinha de sulfite falando que a gente vai fazer. E a gente chegou nessa academia, pegamos uma raia dela, e o cara foi muito inteligente, porque ele potencializou aquela raia, colocamos os pacientes, implantamos dentro da cultura do que é ser fisioterapeuta lá dentro. Porque desde aquela época, eu e ela, foi uma coisa de feeling, não foi estratégico. Foi que a gente sempre reflete, poxa, o cara não gosta de fazer fisioterapia. De jeito nenhum. Ele não gosta de fazer Ninguém fisioterapia. gosta. Então, quando ele não gosta, ele vai pagar menos do que ele paga pro personal, por exemplo. Com certeza. Só que a gente se posicionou de uma outra maneira desde aquele momento. Eu, na verdade, a gente não tratava o paciente na causa, a gente criava projeto de saúde. Então a gente sempre vender mesmo, né? Fazia projeto para ele na dor dele, porque a dor não é aquela dor física que ele vem. A dor é o que a dor está incapacitando ele a funcionalidade. A funcionalidade de coisas que ele faz, que ele pode ter, cuidar do filho, trabalhar mais, enfim. E a gente sacou ali e a gente começou a vender projeto de saúde. Enfim, conexão. Nada estratégico naquele momento. Era muito feeling, né? A gente tá falando de mais de 22 anos atrás, sem esse monte de informação que tem hoje, né? Eu fico imaginando, se eu tivesse essa informação, eu crescia tudo em 5. Então, mas não tinha nada disso. Não tinha. Né? E aí, dali nasceu, a gente pegou uma salinha, que era menor, que era 2x2. Então a gente tinha a piscina e o consultório. Mas só depois, é o segundo passo já. Foi o segundo passo. O segundo passo. Aí, mas foi tudo num laço de tempo de uns 2 anos. Foi uns 2 anos, Aí o cara queria ampliar a academia, tinha espaço, eu não vou colocar pilates aí. Eu coloquei pilates. Então lá dentro, chegou uma hora que a gente tinha a hidro, o consultório e o pilates.
E aí meus pacientes que entravam na Hidro vinham pro consultório que ia pro Pilates. Uhum. E o jogo foi muito lindo. Uhum. Porque eu gerei um negócio naquela época que eu não sabia o nome, que hoje é LTV, que é recorrência. Sim. Que era tão... Eu já fiz fazer isso Já de lá. E aí, quem tem um nomezinho que fica assim, olha, o descobridor do LTV. É, exatamente. Que é uma das assim, coisas que a gente descomplica também É. na hora que a gente vai dar uma mentoria. Por exemplo, Uhum. a gente não se apega muito às terminologias, Né? mas ensina o cara como ele vai fazer Sim. para gerar Que é o mais esse LTV, importante, né? que é o mais Sim, importante. sim. E chegou uma hora que tava, poxa, faturando bem, dando a porcentagem pro cara ainda, mas faturando bem, a gente abriu empresa, a clínica. Aí nós fomos pra rua, e aí a gente abriu uma Nossa. clínica, aí chamava a clínica PhysioHealth, isso foi para 2002, para 2003 aí, e aí a gente começou a atender lá, e detalhe, mantendo o que a gente construiu na academia. Então, Uhum. teoricamente, já tinha 2 pontos de Uhum. de Sim, trabalho. sim, sim. Sim. E evoluiu, e um dia esse mesmo dono da academia tinha uma filial que ele não queria mais. E a gente comprou a filial dele, e aí a gente gostou muito do negócio, que era, poxa, tem uma, tem duas, tem três, legal. Só quando eu comprei essa, eu não ia ficar lá dentro, né? Porque eu era concorrente dele, aí Sim. saí de lá, abri mão dos 40 mil reais que me deixava, Uhum. que é eu falo que a gente na história, a gente tem algumas etapas que a gente quer, que é chave. Uma delas é essa, né? De abrir mão de alguma coisa para Saber investir na dizer outra. não. É. Nossa. E é difícil, né? Porque foi Muito uma difícil. conquista, foi o primeiro filho, né? Que vocês tiveram Sim. ali. E aí saiu. Muito difícil. Aí a gente comprou, a outra foi. E a gente tava com a clínica lá e a academia. E a clínica chegou uma hora que tinha também que pensar se ela queria aumentar ou não. Ou eu fico pequenininho, meu consultório aqui. Tá Mas tão bom, né? É. Vou aumentar o problema, que você pensa nos problemas também, Sim. né? Você não Então. pensa só na coisa boa, Sim. você pensa no problema. E aí começou a gente profissionalizar. Eu me formei de Direito, Uhum. né? Numa época maravilhosa, que tinha o Duas Gustavo, crianças em casa. Gustavo recém-nascido, Nossa. a Isabela com... Aí você entrou na faculdade nessa época? Pois Eu é. entrei um pouquinho, eu entrei em 2005, foi nessa época. Não, a gente casou. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me formou em 2010. É. Por que você sentiu essa necessidade? Porque eu queria... não Brigar com mais possibilidades. sei. Eu queria mais. Aham. Mas é engraçado, porque assim, olhando já, você já tinha muito de gestão, já sabia o que era, já era empresário, e você, entre aspas, você deveria ir para uma questão de gestão, né? Você quis ir uma coisa de lei. E eu, Você pode comprar isso daí, você concorda? sim. Sim. Né? Sim. Você pode comprar o serviço, eu tô falando, né? É que naquela época... Naquela época não tinha não muito. era, Entendi. não tinha esse hub que tem Não hoje de tinha. negócios que você traz. Uhum. Então eu falei assim, não foi só por causa disso. Sim. Foi para ter mais ferramentas da minha mão. Sim. Né, E tem, de com gestão. certeza. Uhum. E hoje eu agradeço tudo do que a gente fez. Então, assim, hoje eu uso muito, né, dessa... Rodrigo, o direito é importante na trajetória? Muito. O direito, Com certeza. O direito me tirou de enrascadas grandes, Uhum. né? Não que eu comecei a advogar para mim mesmo, mas eu contratei. Mas no mundo hoje, assim, eu consegui. E outra, aquela necessidade de você ter alternativas, ter Uhum. planos. Ótimo. Gosto Ter muito planos. disso. É. Eu tenho planos. Então, assim, eu nunca tô com tudo dentro do mesmo local. Eu sempre Mesmo a tenho... cestinha, não dá. não tem. Então, eu gosto de abrir, né? Isso daí. E nessa época, com a Isabela pequenininha, daquele, assim, Isabela sem uma preparação, foi... você não tem 9 meses para curtir e tirar foto. Foi para ontem. E aí foi uma outra decisão dela. Não, o que a gente quer? A gente Uhum. quer... a Isabela vai precisar da gente. Precisa de você. Então, como é que vai fazer? Se vai ser nesses 2 ou 3 anos, 4 anos, como é que vai ser? 3 ou 4 anos vai ser para ela. Eu acho que logo em seguida você saiu do hospital, Foi, uns 4 Foi. meses. Eu fiquei. né? É. Foi 4 meses, exatamente. A conversa apareceu lá. Aham. Uhum. Bom, então vamos fazer o que a gente precisa. Então agora eu assumo a responsa. Passou e ela começou a voltar de novo para operação. Uhum. Então a gente teve também essa decisão, fora as outras, né, que a gente tem um monte. Foi fácil É. sair do hospital? Porque até então, veja bem se eu estou acompanhando bem a história. Uhum. Porque o seu marido é doido, Ele é. né? E você é mais doido ainda que você entra na doideira dele. Vou na onda. Ele ampliou o negócio em 3 anos, pelo que eu contei. Sim. Ele foi de uma raia
para uma coisa muito maior, várias outras coisas que você não saiu da salinha. Você ficou, quando eu falo salinha, é da clínica. Não, a clínica, mantive a clínica. E teve outro agora, né? Eu comprei uma academia. Isso. Depois eu fiz mais coisa. Aí a gente não tinha nada a fazer, a gente foi arranjar uma filha. Sim. Né? Porque Deus mandou e você falou assim, é ela. Né? Ela. E você tava... Por que você não saiu do hospital antes? Porque você já tinha 2 negócios robustos e tava ainda no hospital. Por Amor. propósito e amor pra neonatologia. Com e pelo certeza ele hospital. tinha falado pra você sair. Ou Não, ele não falou. É? Não falou. Ele não falou. Porque talvez ele visse você com maior tempo agregado nos negócios de vocês. No hospital, se fosse hoje, racionalmente, eu tinha falado pra ela sair. Mas eu entendo que naquele momento era uma coisa maior do que a gente, a razão era maior do que a gente... Sim. Porque ela saiu do hospital, ela foi pra Sumaré. Sim. E depois alguma coisa fez lá voltar. Sim. Né? Então, assim, tinha mais coisa. Tanto que ela ficou pouco tempo e saiu. Assim, ela sempre amou o hospital. Sempre amou, né? E ela amava. Não, eu falei, na casa é onde foi o meu melhor momento, assim, pra tudo, né? Acho que tudo. Tanto de trabalho, quanto por conta da Isabela, enfim. E me deu muita bagagem, né? Então, não tenha dúvida disso, que me ajudou bastante também no que eu faço hoje também. E como foi a decisão de falar assim, olha, eu vou sair do hospital pra ficar em casa, sendo que você é uma mulher super ativa, sempre trabalhou, você fez uma série de coisas pra agora cuidar de uma criança. Como é que foi esse momento pra você? Olha, eu achei até que fosse mais difícil, né? Que eu teria mais dificuldade, mas eu entendi que naquele momento eu tinha que dedicar. Não tinha jeito. E assim, eles também me ligavam a cada 2 horas para perguntar alguma coisa. Eu falei, gente, acho que não tá dando muito certo. Vamos focar numa coisa, depois eu retomo, não tem problema. Não tenho muito essa questão, não, de... Eu tenho meus momentos também. Que bom que você consegue se identificar nesses momentos e entender que agora é isso, agora não tem ansiedade, não tem sofrimento. Não né? tive. Que bom. Não tive. Bem resolvida sua esposa. Nesse momento, se eu falei da causa, né, do que a gente defende, a causa era aquela. Então, se a gente tomou uma decisão naquele momento, aquela era a causa, era a coisa mais importante ali. E tudo bem, a gente graças a Deus a gente tinha ferramentas para poder ela afastar. Eu entendo que tem outras mulheres que não têm. E talvez a decisão é pior ainda, né? Para tomar a decisão. Talvez nem tenha como tomar. Sim. Ela tem que fazer o que tem que fazer, né? Mas a gente passou, né, desse tempo e isso só forja a gente, né? Pessoas mais fortes. Prepara a gente para um tanto de outras coisas que aparecem na nossa vida, de pessoas que aparecem, da quantidade de funcionários que a gente tem, tudo isso, e a gente dá conta de identificar cada um deles para saber onde a gente pode influenciar de pessoas que talvez o teto é muito baixo. Sim. Né? Os cases em volta te leva a não prosperar. A coisas piores, inclusive. E a gente tem que, a gente entra fundo nisso, de conversar com pai, com mãe, a gente investiu mais de 30 mil reais no ano passado em educação para eles. Que legal. Educação financeira, educação de gestão, pós-graduação, faculdade, né? Dentro a gente tem e a gente vai criando um exército. Um exércitozinho que trabalha da mesma cultura da empresa e que ela hoje, que a gente construiu hoje, ela é base para todo o resto que a gente vai fazer, né? A causa não está 10 anos. 10 anos. E você volta para operação, como ele diz, quando? Mas tem quanto tempo? Aí, quando eu coloquei eles na escola. Aí ela estava com 1 ano e 7 meses, aí coloquei lá na escola. E aí eu tinha o Gu, né? Não, o Gu não tinha ainda, não. Tinha nascido ainda, né? Não. Até me confundi agora. Ela não foi pra escola, ela foi com 1 ano e 7 meses. E o Gu foi com 9 meses. Foi com 1 ano. 1 ano. Então, quando eu coloquei os 2 na escola, aí eu voltei para o operacional. Voltou por uma necessidade ou por um querer? Um querer. Um querer. Isso é bom. Querer, né? Ter essa possibilidade, esse background da sua família, né? No caso você, para que você volte porque você quer, é outro momento, né? Não, é outra coisa. E a gente entendia que a escola era um ambiente saudável de evolução da criança, de comunicação com outras crianças. Muitas vezes, a gente entendia muias vezes poxa, é o caos você cuidar de 2 pequenininhos, ficar lá, muitas vezes você não consegue entregar o que ele precisa no momento. E outra coisa, e dela, né? Porque eu vou lá, tô no caos nos horários que eu tava,
Só quando eu saio, eu vou trabalhar, você relaxa. Você tá... É quase. É quase isso. exatamente. A E gente ela vai vivia no descansar caos. no Então chegou uma hora e falei, vamos voltar? Você sabe que muitos médicos, homens, quando os filhos nascem, eles não veem a hora de voltar da plantão, viu? Mas a gente descansa trabalhando. Tenho certeza disso. Descansa trabalhando. Tem noção. Então, hoje o que é... A gente vai começar com essa empresa primeiro. O que é a FH 360 hoje? Onde ela agregou esse número 360? Como que foi isso? Vamos lá. Pode ser você. Lá, a gente... Como eu montei várias empresas, e são empresas que se comunicavam. Uhum. Então eu tinha um box de CrossFit, 2 boxes de CrossFit, tinha academia, tinha pilates, tinha algumas coisas. E a gente resolveu juntar tudo, porque a gente já criava uma relação entre elas de venda. Então o cara fazia fisioterapia comigo e fazia CrossFit, ou depois ele fazia academia, e a gente criou um hub mesmo, um né? hub de trabalho. Só que eu falei, poxa, quando eu dou alta, a minha porcentagem de conversão desse cara em outros segmentos tá 60%. Cara, se eu tiver tudo isso aqui num lugar só, pensando estrategicamente, eu acho que vai ser não. Eu juntei tudo. E a gente montou. Hoje a empresa tem 1.500 metros quadrados com tudo É lá linda. dentro. Amei. E... Eu vou sim. E aí a gente criou o Porquê 360. Porque a gente faz projeto de saúde a longo prazo e a gente entende que a gente só vai conseguir entregar isso para o nosso cliente, para ele poder atingir os sonhos dele, porque sem saúde ninguém consegue fazer nada. Né? Então o cara não consegue trabalhar mais, cuidar da família, viajar, não consegue fazer nada. E a gente acredita piamente que quanto mais a gente conseguir criar um projeto para ele, que cuide dele durante a vida, fazer gestão de vida, mais resultados a gente tem. Né? Das duas formas. Ele se mantém saudável e a gente gera faturamento. Com um olhar 360 graus, que é o cliente no meio e toda a equipe, desde os facilities, da faxina até o CEO, olhando para aquele cliente e poder, em algum momento, a gente ajustar o projeto dele, seja o físico, o educador físico, qualquer um. Né? E ela se consolidou com isso, consolidou no sucesso que ela tem, no sucesso de faturamento, na margem de lucro que tem, né? Na estratégia de redução de custos, na quantidade de pessoas que a gente traz para dentro da base, e tudo nasceu dessa composição de ideia, que virou um case, né? Um case para as pessoas entenderem, poxa, como é que um cara em Jundiaí, com 400 mil habitantes, consegue gerar um faturamento de uma empresa desse tamanho e falando sobre projeto de saúde. E eu não falo sobre prevenção. Porque tudo que você fala muito e não faz, ele cai em desuso. Que nem a paz mundial. Né? A paz mundial acabar com a fome. Tudo que você fala, mas tem uma atitude real em cima daquilo, então a gente não fala em prevenção. Disseram pro Elon Musk dar toda a fortuna dele que ele acabar com a fome no mundo. Né? Como se fosse só dar um dinheiro. Só isso. Então a gente não fala de prevenção, a cultura nossa não é, mas a gente fala de gestão de saúde. Porque para mim é muito claro, né? A gente como palpável, né? Palpável que poxa, o cara pode ter o dinheiro que ele vai em 10 profissionais de saúde. Se um deles não pegar, ele fala assim, você é minha responsabilidade. Eu vou te guiar nisso daí. Ele vai continuar não tendo saúde, cuidando só da ponta do iceberg, não vai gerar valor para ele, não vai gerar faturamento para ninguém. E a gente ousou a dar espaço e falar, sua responsabilidade é minha. E eu brigo com quem for, eu discuto com quem for, eu compartilho informação com quem for, para direcionar você no melhor projeto possível. Sim. E a gente tem clientes lá que estão há 15 anos, 18 anos. Olha que legal. Fazendo projetos. Estão lá com a gente num cuidado. E não é aprisionar. Tem gente que vai uma vez a cada 10 dias lá. Mas a ideia de você empoderar ele também, de dar informação, de contribuir isso com ele, para ele poder gerar saúde mesmo. Quer um exemplo? Natação de bebê, que a gente tem na natação. Você acha que o cara vai levar o filho para fazer natação? E a gente não vende isso. A gente vende a natação de bebê porque talvez é a única 1 hora da semana onde o pai e a mãe vai estar com a criança com foco 100% nela. Porque não dá pra pegar o celular, ninguém vai conseguir acessar o pai e a mãe, e a gente sabe bem isso, né? Quanto vale isso para uma criança naquela fase?
Não tem preço. Né? Não tem preço É. aquilo salva casamento, Uhum. aquilo melhora a autoestima da criança. Então a gente, quando vai pegar uma criança que ela vai entrar na piscina de sábado, por exemplo, a gente tem, e o meu time tem essa consciência da responsabilidade deles de manter aquele momento e reverberar aquele momento para eles. Isso é muito claro para nós, essa é a nossa causa. Isso a gente aplica no personal trainer, na fisioterapia, em todos os projetos que as pessoas entram lá para fazer com a gente. Eu poderia dizer que vocês vendem memórias, então, Sim. né? Para aquelas famílias que eles vão se lembrar, olha, uma vez quando eu fazia natação, meu pai ia junto, e isso é viver um sonho mesmo, né? Você viver a memória e a vida de outra pessoa, né? E a gente tem essa visão lá de ser a família toda. Então a gente tem várias famílias completas que fazem cada um a sua atividade lá, e tá todo mundo lá há muitos anos. Então a gente tem a gente gosta de vender isso, né? Uhum. Esse cuidado ao longo da vida, né? A gente faz muito. Mas foi um muro muito grande pra gente empurrar, Jundiaí, porque o mercado não era esse. Não é esse. E depois ele vai falar como ele vai ser. Mas o mercado não era esse. O mercado era, fico doente, vou no colega médico, peço exame, volto exame, dou um medicamento, faço 10 sessões de fisioterapia. Passa 3 meses, tenho a dor, volto nele, troco o remédio, faço outra ressonância, troco de fisioterapeuta. E essa é a roda da saúde. Mas eu volto no mesmo médico, né? Porque quem não resolveu É o fisioterapeuta. foi o fisioterapeuta. Porque você viu como que eu troquei, Sim, né? sim, é que eu fiz questão de frisar. Você viu que eu troquei o fisioterapeuta. Mas assim, é uma roda que é cara, burocrática e não resolve. E não resolve. Perfeito. E a gente ousou ir do outro lado. E a gente empurrou muito muro, porque para vender isso, a gente teve que vender isso de pouquinho em pouquinho. Cada pessoa que entrava lá era uma pessoa que ela ia reverberar o que a gente faz. E como a pessoa fica lá em média, a média de contrato que a gente tem na empresa é de 1 ano e pouco. Nossa, que legal. Então, eles ficam lá muito tempo. Sim. Né? E a gente, assim, e a forma não foi brigar com o médico, nem brigar com o paciente. Não é Foi isso. Tentar entender e se unir, né? Por Sim. isso que o que a gente tem, esse 360 lá, a gente quis trazer também um médico para a gente discutir ali qual que vai ser o melhor para ele. Então, a partir do momento que a gente fez isso, a gente conseguiu melhores resultados também. E outra, Trabalhando todo mundo junto. 100% o envolvimento e a preocupação com a saúde do paciente. Paciente. Eu não vou... Sem ego. Eu não vou fazer alguma coisa que não sirva para ele, porque eu posso perder uma possível parceria com um colega X ou Y. Não, 100%. E a gente bateu muito nisso. Naquela época é muito difícil, porque não tinha rede social. Hoje ainda tem a máquina da rede social que a gente pode se posicionar. Não, às vezes, por exemplo, eu acho que quem que mandava seu cliente para você era o próprio médico. Como é que você vai combater aquilo, Sim. né? Exatamente. Médico e principalmente no nosso core, professor de educação física. Nossa, que A legal. estratégia nossa, consciente daí naquela época, foi no professor de educação física. Porque ele tinha lá na base dele uma assessoria de corrida, porque ele tinha 20 alunos. E o principal problema dele, gap dele era, se o cara tá treinando comigo e sentir dor, ele sai. Ele para de... Perfeito. E a gente criou Bom entendimento. um sistema que a gente cuidava deles, ele pagava, comprava a nossa consultoria, nosso tratamento, mas a gente fazia um trabalho que ele não saía do personal. Então a gente gerava muito valor para o personal. Então o gap que ele tinha, um churn alto, porque o cara sente dor e sai, a gente conseguiu transformar ele num profissional seguro, de ter uma equipe de fisioterapeuta. Então eu recebi muito paciente qualificado, que paga per personal, portanto pagaria o fisioterapeuta. Sim. Porque o fisioterapeuta está ali com a preocupação não da dor, de tirar do treino dele, mas fazer com que ele possa treinar mais e performar mais. Muda a conotação, mas vender saúde, performance, entendeu? Muito. A gente tem uma premissa nos nossos hospitais, que o nosso foco ao paciente, e isso fala em qualquer palestrinha que você for no hospital, fala foco ao paciente, né? E a gente vê que todo mundo tem o foco em qualquer coisa, menos no paciente. Exatamente. Né? Muito fala, mas E não faz. E eu digo um pouquinho diferente. Eu digo assim, se interesse pelo paciente. Foi mais ou menos o que você acabou de falar. Isso.
quando você se interessa pelo seu paciente, você não se interessa em melhorar aquele pulmão ou fazer ele andar. Você fala assim, o que o senhor está sentindo falta em casa? Eu gosto de cuidar das plantas, eu não consigo mais agachar. Tá. Para o senhor agachar, a gente precisa melhorar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você vai sentir menos cansaço, assim, mas a gente precisa fazer esse tipo de movimento para o senhor voltar a fazer isso. Seria mais ou menos o que você pensou, porque o paciente não entende. Ele entende dor, você é especialista em dor, né? Você vai ter menos dor. Mas se você transformar isso em função, o que você vai voltar a fazer, ele fala assim, não, então para isso que eu vou fazer. Então tá bom, se é para fazer isso, para pegar meu filho, tem aquela... Nossa, gente, meu nariz tá problemático, vou ficar assim. Tem até um comercial que é um vovô fazendo exercício, que é pra pegar o netinho. Né? Então, se você entende da função para aquilo, você traz o seu paciente para a terapia. E você falou uma coisa muito importante também, que é dar autonomia para o paciente. Né? O paciente precisa comandar o corpo dele. No hospital, a gente manda o paciente fazer as coisas o tempo inteiro. Né? Ele tem que tomar um banho naquela hora, ele tem que tomar um remédio naquela hora, ele tem que fazer fisioterapia naquela hora. O que você pode dar de autonomia para ele? Né? Em que momento dentro do hospital, no momento mais vulnerável que ele tem, para ele ir para a sociedade, o que você pode entregar de autonomia para ele? Ele cuidar dele mesmo. Sim. Ele aprender a cuidar dele mesmo. Né? Eu vi uma coisa muito legal, que era uma criança fazendo esteira. E aparentemente, a criança estava fazendo uma fisioterapia respiratória. Sim. Conta mais um pouco sobre como você usa aquele ambiente para fazer tudo. Porque ela está num ambiente que não é hospitalar, que não é, né, de consultório, ela está num ambiente de academia. Exatamente. Né? Vou até contar o casinho dela resumidamente. Ela é uma criança que foi diagnosticada em novembro com uma pneumonia. E eu fui fazer o atendimento agudo, porque eu trabalho com a parte aguda, eu, especialmente. E era uma pneumonia, com a telectasia, ok. E aí, fui atender. E aí, muitos anos de experiência trabalhando com isso, fui atendendo. No terceiro dia, apareceu um sibilo. Opa, tá estranho. Pedi pra ela passar com a pneumo, que a gente trabalha junto lá. Falei, olha, tô achando estranho esse sibilo aqui, tô achando que pode ser micoplasma. E aí, ela tava tomando um antibiótico X. Que esse não pegava? Não pegava. Aí até falei pra mãe, falei, se ela continuar tomando isso, não vai resolver e a gente vai ficar aqui enxugando gelo, né? E aí eu passei ela pra médica, ela passou, fez o teste, micoplasma. Né? E aí... Entendi, Gal, eu entendi. Entendeu? Aí eu... Muitos anos. Aí entrou com o antibiótico correto, tudo, só que ela evoluiu, que fala... Algumas vezes acontece isso com esse chiado que acabou. Pode ser que ela tenha adquirido uma asma e isso aí vai ser investigado a partir de agora. E aí ela foi entrar no programa de reabilitação para melhorar, porque ela estava começando a ficar cansada. E aí ela estava fazendo um programa de reabilitação ali com a minha físio da reabilitação. E é sempre esse ambiente integrado ali. Então, não parece, né? Então, a fisioterapia não precisa ser chata, né? Então, naquela idade ainda, que é super difícil de aderência, e ela fica super bem, tá evoluindo super bem. Então, é um caso muito bacana. Então, e adere, vai todas as vezes, só parou no Natal, Ano Novo, e tá super evoluindo bem. Que bom. Que bom que ela foi ser seu paciente. Mais uma vez, ela talvez pudesse ficar muito mais grave até alguém prestar atenção nisso daí. Né? Não e aí, outra coisa que eu percebi, assim, do negócio de vocês, né? Primeiro que é lindo. Queria falar que esteticamente ele é muito bonito, chamou muito a minha atenção. É muito grande, eu adoro coisa grande, sagitariana, né? Nossa, pessoa exagerada, né? Eu acho tudo muito lindo. Mas eu vou fazer uma pergunta. Eu vou fazer. Você fez uma esteira de produtos que eu não preciso ir pra lugar nenhum, que você tá me oferecendo tudo, tá? Mas eu fico com aquele comichãozinho aqui de ter crossfit junto com fisioterapia. Dá mais lesão mesmo ou não dá? Ele é bom de falar disso. Adoro isso aí. Ele adora. Eu tô fazendo uma pergunta honesta. É que eu sempre falo. Eu não sei se fisioterapeuta gosta muito de crossfit. Tem muito que faz, mas você olha aquilo ali e você fala assim, meu Deus, eu só vejo lesão. É assim, é que eu sempre falo. O crossfit causa lesão? É óbvio que causa. Futebol causa? Sim. Sim, impacto. Vôlei, tênis, todos eles causam. Mas eles não matam. Não. O que mata é o sedentarismo e a obesidade. Sim. Né? Isso mata. Todo o resto, a gente vê todos os papers que os caras fazem. Olha lá, índice de lesão. Machuca menos que esse, ou machuca mais que aquele, ou machuca... Enfim. O que eu posso falar do CrossFit? Ele tem um índice de lesão
normal, como qualquer outro. Só que os benefícios que ele traz para as pessoas, e o CrossFit, a metodologia CrossFit, poucos conhecem. Poucos. De um esporte extremamente adaptado, um esporte muito inclusivo, que ele preza muito pelos movimentos biomecânicos de aprendizado. Eu tenho clientes meus com 82 anos fazendo CrossFit. Mentira! Juro por Deus, 82 Que anos. fofinho! E seguros. O que mais causa lesão dentro de qualquer esporte, do CrossFit, obviamente, é a pressa do aprendizado, é a capacidade do treinador de observar aquela pessoa e falar, poxa, talvez ela não possa fazer tal movimento. Eu vou adaptar agora Faz aqui. sentido. Perfeito. Na verdade, se você pega, é quase uma cópia de qualquer esporte que precisa ser conduzido de forma profissional e científica. Ponto. Né? Igual todos os outros. Igual todos os outros. Eu não gosto esse machuca mais que aquele. Porque para mim o esporte nunca é o vilão do negócio. Na verdade, ele é o contrário. Ele ajuda você a sair do sedentarismo, ele vai ajudar no processo de você viver mais e melhor. Comportamental. Né? Comportamental. Então eu prefiro ver isso e controlar, ter ciência do meu lado, para eu controlar ou fazer uma gestão de risco, né? Em todo o esporte. E o CrossFit, ele é tema do camp que a gente faz, que eu falo muito isso daí, né? Muita gente deve perguntar a mesma coisa, né? Como evitar lesões do CrossFit, né? Não tem jeito. E aí, quando você olha... Outra pergunta, tá? Eu juro que é muito interesse da minha parte, não é nada capcioso. Eu entendi que a premissa de vocês é cuidar do paciente no que ele necessita. Então faz todo sentido o que você acabou de falar, né? Independente do que for. Mas a gente sabe que existem os grupos. Então eu sou do grupo do CrossFit. Vocês colocaram tudo no mesmo lugar. Sim. E aí? Sim. Como é que é isso? Pois é. Não seria uma coisa... E deu muito certo. Não seria uma coisa contraditória? Talvez alguém, não quero misturar. Como que foi isso? Você nunca pensou nisso ou só eu que estou sendo preconceituosa? Porque eu tenho a impressão que assim, o time da CrossFit, o time da musculação, Tem, Tem isso, mas lá não... Tem, assim, tem as comunidades. Isso, Comunidade melhorou. do triatlon, comunidade da Isso. corrida, comunidade do CrossFit. Todos eles são comunidades mesmo, com características específicas. Só que essa comunidade, ela está dentro de uma outra grande, que chama Wellness. Então todas elas são um segmento de uma Rodrigo é comunidade. bom, hein? Rodrigo faz uns ganchos bons. Poxa, bem. Estudou bastante, não foi só direito, Rodrigo. Um estudo pra caramba, Estudo pra comportamento pra caramba. Assim, é dentro de uma comunidade wellness. Então, assim, eles se complementam. Então, tem o cara que vai fazer CrossFit 3 vezes por semana, tenho certeza que no final de semana ele vai querer fazer beach tênis. Ele vai querer... O CrossFit tem corrida e natação dentro da metodologia. Natação dentro... Verdade? Não, tem sabia, a corrida, certeza, e a natação está dentro dos campeonatos hoje. Não sabia. Então, os CrossFit hoje todos nadam. O campeonato mundial de CrossFit, o primeiro dia, ele é quase uma prova de short triathlon. O cara nada lá, não sei quantos metros. Então, na verdade, ele permeia, todos eles permeiam dentro do mesmo segmento que é o wellness. Preconceito meu total mesmo, falta de conhecimento mesmo, porque eu tinha essa sensação das pessoas falarem assim, eu vou do... Nunca fiz. Na verdade, assim, faz 6 meses que eu faço exercício de verdade, né? Que eu pago uma pessoa pra mandar em mim, outras pessoas pra mandar em mim, né? E que eu fui 6 meses sem parar. Olha. Entendeu? E eu faço musculação mesmo. Foi a única coisa que tirou minha enxaqueca. Eu posso falar assim, eu fiz muitas coisas, foi a única coisa que tirou minha enxaqueca. E o CrossFit, eu faço funcional junto com musculação. É uma coisa... A Nina, veio aqui também, a Nina, Nina Garcia, ela criou um conceito também como educadora física, ela não encontrava o que ela queria nos lugares que ela ia, então ela formou o próprio dela. E é um lugar que assim, e é difícil, primeiro que eu não gosto, não gostava, agora eu gosto. Né, então eu tinha essa resistência, mas é um absurdo o fisioterapeuta não fazer, né, gente? Você vai ensinar o paciente a fazer, você fala assim, faz assim. Sim, mas você só não consegue nem mostrar. Não consegue agachar, né? Então é muito difícil. E é isso que você falou, eu tô com 48 anos, né? Então assim, eu quero levantar e sentar, eu quero andar, eu quero ter autonomia. E para isso, eu preciso fazer força e preciso de ter isso é uma história muito, muito forte em relação a mim. Você vê, o business, apesar de ter todo esse business, eu não consumi esse business. Por quê? Eu ia treinar e vinha funcionário, eu vinha... e aí você acabava e se enterrar mesmo. Na hora que se enterra
naquela jogada do business, se você não tomar cuidado, você fica Não existe equilíbrio, Rodrigo. aprisionado, né, ali. É. E eu negligenciei isso aí ao longo de muito tempo, né? E aí a gente, há uns 2 anos atrás, uma prima, que é uma irmã, né? A gente se parece muito. E ela fez uma cirurgia bariátrica e ela morreu, né? Ela faleceu em uma semana, no pós-bariátrica. As complicações que deu, né? Que pode acontecer, Cirurgia. enfim. Mas deixou 3 crianças lá e ela já estava dormindo com CPAP, já estava numa situação bem complicada, né? Então isso me ligou alerta lá, ligou alerta. Não que você não trabalhasse com isso, não que você visse isso todos os dias, mas ligou precisa alerta. ter alguma coisa, né? E aí eu já vim trabalhando isso dentro e eu já tinha feito um monte de tipo de dieta, faz isso, faz aquilo, mas nunca levei, né? Eu fui atleta até meus 22, 23 anos, fui atleta. E depois eu parei, teve um lapso que eu parei total. E aí um dia eu saí do camp, eu levei um escorregão, quase quebrei minha perna, meu joelho, quase me arrebentei. Quer dizer, me arrebentei. A partir daquele momento eu falei, não, vou mudar. E aí, a mudança, ela é muito menos do que você, o que eu vou comer amanhã, o que eu vou treinar. A mudança é em cima de um negócio que é complicado, que chama comportamento. Então eu tive, isso aí eu fui, assim, puxando a sardinha para mim, eu fui muito sistemático, né, para identificar na minha rotina o que me gerava um comportamento que me levava a ter uma vida sedentária, né? E eu identifiquei as coisas que me levavam a isso, eu me identifiquei, um exemplo, eu chegava em casa às 8 da noite, pegava, as crianças tinham jantado, ela também, cheguei tarde, pegava, ia comer no sofá, assistia um jogo, bebia, comia um doce. E aí 11 horas, 11h30, meia-noite e meia, 1h30 eu vou subir. Sobe 1h30, da manhã, todo dia. Toma banho, saio do banho ofegante, porque eu já estava com um grau de falta de ar bizarro. E aí, ela sabe, eu sentava na cama e eu deitava para dormir, eu dormi 2h30, para acordar 6. Essa era a minha vida durante muito tempo. E eu, simplesmente, no início, eu tirei o sofá da minha vida. Eu não sento. Eu não sento mais no sofá. E eu mudei meu comportamento a partir desses pequenos ganhos, eu fui trocando todo o resto. Não deu mais cerveja, que eu era apaixonado. Eu não... Doce é um negócio que eu não faço. Mesmo zero. Refrigerante, não tomo mais. E as pessoas, Rodrigo, você não sente falta? Eu falei, eu acho que eu cheguei num ponto de susto tão grande que eu fico com medo. Porque assim, depois eu me tornei que meus funcionários falaram, Rodrigo, você melhorou pra caramba, agora você é um gordinho funcional, né? Todo funcional. Mas assim, eu falo pra ela, o fato de eu não ter a sensação da falta de ar, e quem tem falta de ar sabe o problema que é. Eu tive uma vez falta de ar. E eu, por exemplo, Nunca o esqueci. fato de vir aqui, de parar, eu andar era difícil. Então, eu parei o carro lá em cima, no outro estacionamento, eu falei pra ela, você vê? E andei. E eu ainda tô com essa coisa na cabeça, porque quando era longe as coisas, ele já ficava tenso. Aí eu falei, Rodrigo, o estacionamento é na rua de cima, hein? Ele, não, agora eu não tenho mais problema com isso. E é uma coisa tão básica. Não é? É o mínimo. Locomoção, né? E começou a me atrapalhar. E de um lugar pro outro, né? Porque eu saio fazer feira. Eu ia até agora, eu ia pro Rio de Janeiro, lá no Centro Olímpico, que é uma imensidão aquilo lá. Não, tormento. Eu ia, mas eu ia na raça, porque eu tinha que ficar parando, falta de ar. Cara, e de 3, 4 meses pra cá, isso eu não sinto mais. Então, eu fui pra praia com ela. Rodrigo, você não sente... Os caras mandam pra mim no direct. Rodrigo, como é que tá aí? Na praia, é sugestivo. Eu falei, cara, eu não sinto vontade de nada. A cervejinha, né? Nada. Eu sinto que eu não quero passar mais aquilo. E eu precisava, porque isso aí me deu um crescimento bizarro de entender que eu preciso estar muito perto do meu cliente para ajudar ele, não dando o treino para ele, não dando a físio, mas para ajudar ele a achar o caminho da mudança de comportamento. Porque é ali que vai acontecer. É só ali. Primeiro eu querer. Né? Tem alguma coisa que te leva a isso, né? E o meu time espetacular quando eu comecei a treinar, eles fecharam a minha agenda sem minha ordem, marcaram o personal lá, e chegou 5h10, eu tinha que ter subido às 5, não fui, o personal descer,
a minha secretária, que é mais próxima, descer, não, você vai agora. E no começo foi isso. E eu também entendi que, no começo, o profissional tem que ter muita força de entender que ele vai ter que doar mais ali no começo para fazer. E ele pode ficar pé da vida com o cara, ele vai, talvez o cara vai ficar pé com ele, e ele vai ter que entender que aquilo é uma negação, ele vai ter que saber que tem que passar por aquilo, e a abordagem tem que ser muito curta e efetiva, e eles foram espetaculares, meu time. Espetaculares. Estão no processo ainda? Tá. Processo ainda. É. Todo dia. Eu vi a foto, viu? Você viu? Já mudou? Muito impressionante. eu tô no Isso, processo. faz quanto tempo daquelas fotos? 3 meses. Homem, né? Ai, Homem. que ódio. Ai, que Que ódio. Se você for olhar a minha de 6 meses, Gláucia, Mas você já tá. Eu você percebi. fala, Não. meu Deus, 6 meses pra fazer isso aqui. Mas eles são mais rápidos. Ai, Meu, que quantos ódio. quilos foram? Eu gosto de não falar pesou em ainda. números. Eu não pesei. Não pesou, mas nem foram no muitos. começo e Não. nem agora. Por quê? Foram muitos. Porque isso também era uma coisa que eu sempre fazia, e controlar peso. E eu vi que isso daí, na verdade, gerava mais ansiedade e uma questão de estratégia. Mas alguém finita. sabe, né? Que alguém vai ter que Ninguém contar no final. sabe, que eu não queria. Acredito. Sabe o que eu tô vendo? É. Roupa. Na roupa. Ah, Então eu vou isso trocando é. roupa, vou trocando roupa, vou trocando roupa, vou vendo no espelho, vou trocando roupa. E funcionou, que é outra coisa. Por que eu vou gerar um gatilho nele de querer que ele veja peso cada uma semana para criar aquela ansiedade dele? Você tem que perder 10 quilos. Perdi 10 quilos, agora. Agora eu posso fazer o que quiser. Agora eu vou 5. Entendeu? Então, de ter feito isso de forma frustrada durante um tempo, eu mudei. E o que me deu força foi expor isso daí, que é uma fragilidade na internet. Ele pôs Né? um vídeo, depois você busca lá. Vou ver. tombo dele. Eu coloquei isso na internet e foi surreal a repercussão de pessoas que eu não via há muito tempo de vir. Falei, porra, de pessoas que não treinavam e falar, cara, tô começando por sua causa, né? E quando eu vi que isso aí também, ele estava dentro da nossa causa, que é de influenciar, fez mais sentido ainda. Então daí ele entrou dentro do nosso core business de fazer, poxa, eu também posso mostrar alguma coisa, que eu também vou conseguir fazer o que a gente escolheu fazer há 22 anos atrás. Sim, e Fazendo você o que a gente prescreve, né? Pois faço o que eu falo, né? Eu falei que agora eu tenho um lugar de E faço fala, o que eu faço porque agora também. eu faço musculação e ainda sou um gordinho, então eu posso falar de tudo. Eu posso falar do É. cara que faz musculação, posso falar do gordinho, que agora eu posso. Pode falar de Pode falar todo crossfit. Posso falar do crossfit, posso falar do... E você vende isso, né? É bom quando você consegue vender e falar assim, olha, isso aqui tá dando certo pra mim de verdade. Porque a gente nunca duvidou, como fisioterapeuta, que dá certo. Sim. A gente nunca duvidou que era importante. Só que a gente vai se colocando em outro momento, que nem, por exemplo, eu tenho treinamentos, eu tenho compromissos com o Jean, né? Então eu falo que meu compromisso é com o Jean, não é comigo. Uhum. Então ele tá me esperando todas as segundas às 7 da manhã e às sextas às 9, e eu tenho um compromisso eu sozinha às quartas-feiras. E aí, quem tá com vontade de ir na chuva, não sei o que, ninguém. Mas eu falei assim, não, é a única coisa é me comprometer com o outro. E tá dando Uhum. certo com o personal. Pra você também tá dando certo? Tá. Ele me obriga também, ele briga. E fazendo coisa, por exemplo, eu acabo os atendimentos às 9 da noite e ainda a pessoa fica até às 10 lá. Uhum. Eu nunca fiz isso. De subir sozinho, tá sozinho treinando e treinar no com performance. Aham. Eu marco com polar e meu personal tem quando eu coloco meu polar. E ele falava, eu estou sozinho. Eu falei, sozinho. Eu falei, cara, e a gente sente falta hoje. E a influência na Isabela. Porque ela cola comigo. É mesmo, que fofinha. Ela comia e ficava lá. Ela tá no processo de emagrecimento. Ela comia e eu tava jantando e ela ficava me olhando para ver se eu repetia, para ela repetir. Ah, entendi. Porque aí eu posso. Você diz. E ela me falava isso, eu ficava pé, só que eu falava, não, você tá zoando comigo. E aí depois eu falei, cara, real. Olha só. É um exemplo, é uma coisa que pode, né? Até você entender. Você pode comer, você sempre pode. A gente precisa, a gente deve. O que é isso? É fome? Exatamente. Você quer fome mesmo, né? E essa questão do comportamento. Mas vamos avançar aqui para o núcleo de empresas que vocês têm. Então, vocês têm hoje uma gama que a gente chama de RC, que vocês chamam de RC. O que é RC? Roberto Carlos. O RC é quase Rodrigo Casemiro. O RC é um grupo, uma holding. A gente resolveu abrir essa holding agora por causa dos projetos que vêm, e a gente, para organizar isso, a gente colocou tudo debaixo de uma holding. Com a sede mãe, que é FH, e todo o projeto é FH. Então tem Vinhedo, a gente está com negociação para Ponta Grossa, para Bahia, né? De alunos que passaram pela minha mentoria, então eles têm os seus negócios, estão
A gente está levando isso para eles. Mas você quer franquear? Eu não vou franquear porque para franquear eu tenho que mudar um pouco o modelo. Sim, de negócio escalar. hoje. Então eu prefiro criar filiais com sócio local. Perfeito. Né? Que tenha, que faz sentido. Da nossa causa. Eu sei que eu não vou ter 1000 lojas, eu vou ter 100 lojas. Eu pensei em 100 também. É isso, entendeu? E aí, daí nasceu a CrossFit, né? E é um box de CrossFit que vem disso, tem fisioterapia lá também, a gente tá dentro desse guarda-chuva. E aí um dia, depois de... A gente não foi nem intencional, né? O negócio de mentorias não é intencional. Começou da seguinte forma. Por quê? Eu tinha o offline pronto. Eu tenho as empresas lá, já me dá muito trabalho, já tem um sucesso ela. Então eu estava tranquilo, assim. Só que a gente é empreendedor, então a gente sempre pensa mais. Um dia eu comecei a receber no Instagram, pô, você não tem um treinamento aí, você não tem isso, tem aquilo. Faz mentoria, faz consultoria. E aí eu falei, poxa, eu vou abrir um curso. Vou abrir um curso. Só que eu tenho o negócio do curso, para mim, é um negócio que se você ensinar técnica e não ensinar como o cara busca o paciente para ele executar a técnica, eu dou metade do negócio. É como eu tratar dor só e não resolver o resto. Sim. Eu trato sim o sintoma. Sim. Então a gente idealizou montar um camp, onde é feito em Jundiaí. Vem pessoas do Brasil inteiro para aprender como a gente entrega resultado para os clientes, como a gente capta esse cara, como a gente cria o hub de serviço lá dentro, como a gente faz marketing, como a gente faz equipe. Então ele tem uma vivência técnica parruda, tem até pilates dentro desse camp. Todos os projetos e métodos que a gente usa de sistema de tratamento mesmo, desde a avaliação a gente faz, terapia manual, tudo, como a gente trata. E também tem a parte de business. E a estratégia de levar lá é porque muitos fisioterapeutas, educadores físicos, não têm uma vivência num ambiente de performance, de empresa, que tem sistema, que tem processo, que tem uma cultura forte, que tem todo o core de staffs nossos, são funcionários nossos. Os palestrantes são funcionários nossos que estão lá, então são fisioterapeutas, são funcionários, que é uma coisa que faz parte do empoderamento deles, né? Eles serem professores, entraram como estagiários, são professores hoje. E deu muito certo. Abri para 30 alunos, veio 30 alunos do Brasil inteiro. Foi uma coisa que deixou muito de uma maneira assim. Orgânica. Eu coloquei um stories lá, e com link de um grupo do WhatsApp, entraram, e meu time entrava, o mesmo vendedor entrava, quero 30, aí fez a primeira turma, segunda, terceira, quarta, quinta. Então, com a sexta turma agora na semana que vem, gente do Acre, do Rio de Janeiro, Mato Grosso, de todo lugar. E aí, de você fazer isso já tá na sexta turma, falei, poxa, eu acho que a gente pode sair do presencial. Como eu sou muito offline em empresas, mesmo na escala de mentoria ou de curso, eu fui pro presencial. Eu não fui ainda para fazer uma escala com uma mentoria online, enfim. E aí, o ano passado, a gente definiu abrir uma empresa de educação, uma edtech. Vai ter uma plataforma nela, então a gente não vai entrar para fazer mentoria. A mentoria, ela faz parte de um produto, mas ela tem um camp, ela vai ter produto online, vai ter cursos de outros profissionais que vão comercializar isso dentro da nossa plataforma, com a ideia de melhorar o que eles entregam de resultado e como eles monetizam toda essa ferramenta. Então vai ser uma rede de educação, onde vai parruda, que vai ter mais gente envolvida, com uma estrutura, obviamente, que é uma coisa você fazer uma mentoria, outra coisa você fazer um camp, outra coisa você ter uma carta de produtos ali e transformar aquilo numa empresa com 10 pessoas trabalhando com ela. Tá pronto isso daí, tá tudo pronto, e a gente já tá começando a fazer, a gente tá colocando bastante fé no planejamento nosso esse ano, que vai coincidir, e por isso a gente tá ficando maluco, porque vai coincidir com a startup, né? Com a startup que poxa, foi uma coisa construída durante 20 anos, de uma metodologia, que dois pacientes nossos, que são clientes há muito tempo,
ajudou a gente a construir uma health tech, né? Uma empresa de saúde, mas uma plataforma, e a gente vai soltar isso esse ano, né? Já está tudo, assim, já é uma empresa que nasce com um valuation que muito diferente do que do offline, um valuation de 5 milhões de reais, né? A brincadeira vai para outro patamar, né? E com uma complexidade muito legal, e me levou para acessar e apresentar toda essa história que a gente está falando aqui, porque você imagina o tanto de algoritmo que eu não tenho lá dentro, de possibilidades, resolução de casos, de estratégia de marketing, estratégia financeira. Eu pego 20 anos disso, coloco numa plataforma. Todas as métricas, e com métrica, para o cara ter todo... Hoje, para eu operar aquilo, eu tenho um sistema que é de vendas, porque esse sistema eu preciso para os personagens. Eu tenho um sistema que é de prontuários, né, que eu uso de um prontuário médico, porque eu tive que fazer as pessoas entender o que é um prontuário. Então, uma coisa eu fiz terapeuta, outra coisa eu fiz educação física. A rotina. E aí, como é que foi? Foi lá, porque lá, assim, lá não... Eu brinco, lá não é uma democracia da essência. Lá o trabalho é esse, porque quanto mais informações a gente tiver das pessoas aqui... Sim, é mais seguro também. Melhor a resolução. Então, o meu vendedor, ele está conversando com o cliente dele, e o cliente dele fala que o filho está doente, tem que entrar no prontuário. Falei com o cliente X e ele diz que o filho está assim sensado. Lembrete de falar com ele aqui 2 dias, que eu quero saber como está o filho dele. E aí a gente criou o sistema, e tem o CRM, que eu tenho um CRM muito bom. Muito legal isso. E eu tenho outras ferramentas de formulário que entra lá, mais a IA, que agora tem que ter. Então eu tenho um custo alto para eu manter essa metodologia andando. Sim. E a gente transformou isso tudo em uma coisa só. Né? É acessível para muita gente, não é um negócio que vai mudar o jogo deles, porque não é um modelo B2B2C. Então primeiro eu trago todos eles para minha base, depois eu oferto esses pacientes para eles, com ranking, com algoritmo, com tudo. E a gente tá levando a gente a ter que acessar conhecimentos um pouco fora do que a gente fez nesses 20 anos, mas está deixando a gente com a mesma pegada de 20 anos atrás, né? Aí começa reviver de novo, vai começar quase que de novo, né? Recomeçar. E aí você vê, como modelo, eu tenho um grupo de empresas que me gera muito brand, que transforma a gente em case, que as pessoas se interessam pelo que a gente faz, e a gente traz eles para a educação, e esses mesmos profissionais tenham acesso à plataforma. Muito legal. É uma esteira extensa agora. Você está indo para um patamar que pouca gente está jogando. Parabéns pelo sucesso de vocês. Já é um sucesso. O tech é uma coisa que gera muita escala, muita margem, né? Então a gente que vem de um controle, porque o serviço, no que a gente faz, a nossa margem não é igual. Eu tenho que ter caras muito bons, eu tenho que pagar esses caras. Então eu tenho que trabalhar assim numa margem de controle de margem. Até que eu já posso trabalhar um pouco mais aberto. Os investimentos também são. E o que a gente faz é o que o mercado quer para os próximos 10 anos. Porque ele não sabe ainda, né? Eu acho que o mercado nem sabe ainda o que é. Ele entende que ele quer alguma coisa, que é isso que vocês colocaram no plano de negócios de vocês aqui, que vocês expuseram pra gente. Eles querem algo que eu acho que eles nem conseguiram deixar palpável, e vocês fizeram isso de uma maneira incrível. Exatamente. Muito bem. Já é um sucesso. A gente vai voltar aqui pra falar como foi os números. Isso. E o Clube Fisioped? Então, o Clube Fisioped surgiu, né, na pandemia, né? Então, as bronquiolites sumiram, né? Porque todo mundo em casa. Eu falei, foi o momento que eu voltei para o meu mestrado e falei, vou transformar meu Instagram em produção de conteúdo. E aí foi. Aí mudei, né? Clube da Fisioped, depois Clube da Fisionelped, e agora a gente está com o Clube da Fisiobaby. Então, ele surgiu a partir de lá e nunca mais parei. Então, é autêntico, é o meu jeito, gostando ou não, eu tento sempre passar usando algumas
alguns memes aí para eu trazer a pessoa Gente, com consciência. Eu mando para você que você já conhece esse. Eu lembrei de você. Todo mundo, nossa, Todo mundo deve fazer isso, né? A pessoa, onde você arruma essas coisas? Eu falei, o pessoal fica me mandando, né? Não, eu quero ver sua opinião sobre então, isso. Exatamente. Então, às vezes tem alguns que acabam achando, mas fica expondo. Eu falei, gente, eu tento de todas as formas trazer as pessoas para consciência, né? De que é uma coisa errada. Que isso não é legal. Apesar, mesmo que esteja no Instagram médico, mesmo que esteja no Instagram de XYZ. Né? A gente tem que ter discernimento para ver o que... É informação. Exatamente. As pessoas já publicaram isso, não é você que está fazendo. Exatamente. Você não roubou isso de um arquivo dentro do computador da pessoa. Pois é. Então, eu só, se está disponível para remixar, eu faço a remix e coloco a minha opinião, mas não baseada no que meu você gosto. acha. Né? Eu acho que não, acho nada, né? Do meu gosto, eu acho péssimo. Né? Se for por meu gosto, enfim. Então, eu coloco isso para quê? Para mostrar, se não vai ser por amor que as pessoas vão mudar, né, a visão delas, vai ser na dor, então. Sim. Vai ficar com vergonha daquilo e falar, nossa, eu faço isso, não sabia, né? Enfim, tem algumas pessoas que podem estar fazendo sem saber, né? Então, eu tento trazer essas pessoas para o próximo nível também, né? Vamos subir, vamos estudar, vamos procurar mais, né? Não, muito legal. Né? Eu gosto da abordagem. Então, eu não sou, acho que tão... Né, assim, até eu seria um pouquinho mais dura, mas eu tento ser um pouco mais amena, né, para tanto que lá menos, lá na companhia ela não fala com funcionário. Não, eu não falo com funcionário. Não, eu tenho cada um na sua caixinha, não tem problema. Se você entende que esse não é uma soft skill sua, então tá tudo bem, entendeu? Não. É que você, assim, eu lido bem com pessoas como você. Eu não tenho problema em ouvir diretamente coisas que eu fiz erradas ou que eu não agradei. Eu não tenho esse problema. Então, eu falo assim também. Então, se você sabe, a gente já trabalhou junto, você sabe como é que é. Então, pra quem é como a gente, as pessoas não têm problema. Agora, a esmagadora maioria das pessoas não são. Não. Né? Elas querem ser tratadas como crianças. E eu não trato nem de criança eu trato. Né? Você trata. Exatamente. Então, assim, eu não vejo motivo. Se você não estiver me ofendendo, que eu sei o que é ofensa, né? E eu tenho um tipo de voz que ela é uma voz muito... O meu sonho é persuadir as pessoas, né? Eu gosto de ter razão. Sabe aquela premissa assim? Ser feliz sem razão. Gente, não dá pra ser feliz tendo razão? Né? Parece que é uma coisa ou outra. Então, mas eu ouço muito porque o resultado me convence e os argumentos também. Sim. Agora, se você não quiser ouvir, eu não vou te ofender. Eu só vou falar as coisas claramente do jeito que são. Né? Então, mas devem ser. Não é melhor não falar. Se tiver outra pessoa pra falar, é melhor mesmo. Né? Eu entendo. Mas o posicionamento dela em rede social eu gosto. Porque é uma estratégia boa. Quando você expõe alguma técnica que você entende que ela é bizarra, não é bizarra. Então você... E causa lesão. Você está informando. Sim. E aí, se a pessoa faz e não tem a ciência nas costas dela, aí diz mais sobre ela do que a gente. Ponto, com certeza. Né? A gente tem algumas que não gostam. No meu caso, quando eu faço, as pessoas nem comentam. Porque eles sabem que estão fazendo errado. Muitas vezes na área da Glau, elas brigam porque elas não sabem o que é certo. Né? E eu falo que essa grande dificuldade do fisioterapeuta hospitalar, né? Do teto, da dificuldade, e eu entendo da dificuldade sistemática. E todo mundo que eu vou falar, poxa, a gente perdeu uma oportunidade gigantesca no Covid. Que foi ali colocar uma bandeira e falar, sem nós, as coisas não vão. Exatamente. E na hora de falar não, nós não vamos, que nem os médicos fizeram, nós não vamos. Né? Se não for assim, nós não vamos. Aí, roeu a corda, outro roeu, e assim foi. Perdemos uma oportunidade gigantesca. Eu não trabalho no hospital. O hospital, ele não... para mim, ele é um caminho legal, mas você não pode ficar lá. Você tem que criar outras coisas a partir dali. Consome muito emocionalmente, fisicamente. Consome muito emocionalmente. É uma pressão é. absurda. Tem que ter muita personalidade. As pessoas que se destacam aí tem que ter personalidade. Para poder, de uma forma educada, colocar as coisas que ela acha, se posicionar, discordar, mas não é isso que acontece. Não. Né? As pessoas acabam falando amém para não perder. Eu vou te falar que eu não tiro nenhuma dos meus compromissos disso daí da minha responsabilidade, mas assim, faltou alguém grande coordenar isso.
Tenho certeza Né? absoluta. Entendemos, mas vamos para o fatos e sensações, né? Essa orquestrada tinha que ser um pouco diferente. Fatos e sensações são coisas que eu valorizo muito. Fatos e sensações, para mim, elas não têm pesos diferentes. E a gente vai colocar alguns fatos e sensações. Eu quero que vocês falem qual que é o fato, qual que é a sensação de vocês. Tá bom? Tá. Primeiro. Qual que é o fato aqui? Aí eu ministrando aula e o propósito, né? Um propósito de tentar, a sensação minha é de propósito, né? De tentar abranger mais pessoas possível que consigam estar fazendo de maneira adequada e a gente consiga dar um melhor prognóstico para os bebês. Muito bom. Próximo. Isso aí, o fato da direita é ver o negócio funcionando fisicamente do que a gente pensou lá atrás, de pessoas saudáveis e a gente conseguir procurar. E a sensação é de estar cumprindo fielmente o que a gente planejou. Uhum. Tá sendo fiel ao nosso propósito, que é cuidar de pessoas e cuidar de outros profissionais para eles cuidarem de pessoas. Muito importante. Próximo. Quer falar? Isso aí isso é a razão de todas as coisas. E ela, a da Disney representa os outros três. A gorduchinha. a gorduchinha. Essa aí é igual eu, igual a Isabela. Nervosa, mas ali é a consolidação de coisa que eu já falava para ela em 1999. E ali é fisicamente, é o concreto. Mesmo quando ela estava com uma endometriose muito grave, e não vai dar certo, não tenho, não vou desistir, eu não fui feito, eu sou oca. Fala aqui, ó. Ela falava que ela era oca. Muitas mulheres falam isso, né? E depois aquele anjinho apareceu na nossa, foi escolhido, e ela proporcionou para a Glaucia uma sensação de família que ela nunca tinha sentido. Nem com os pais, nem com os irmãos, nenhum. Uhum. Então ela proporcionou isso daí, ela não sabe ainda, ela não tem essa consciência hoje, mas ela permitiu tudo isso daí. Deu certo, né? Deu. E ela é a razão pelas dificuldades da gente prosperar. Porque amanhã, se eu não tô aqui, e nem ela, a gente tem que construir uma estrutura onde as pessoas podem cuidar dela, mesmo na falta minha, da Glaucia. O irmão dela vai estar nisso, eu falei hoje com isso dele. Né? Ó, gente, você precisa ser empresário. Hoje eu falei, você precisa estar mais lá na companhia do papai. Você precisa entender um pouco mais de empreendedorismo. Com 14 anos. E devagarzinho, sem forçar, eu quero que você aprenda, porque você tem uma responsabilidade junto comigo, com a mãe. Uhum. E ele falou, cuida da Isabela. Cuidar das meninas. Das meninas. É uma menina, né? A cachorrinha. Menina. A Anne. Então, várias meninas. Essa veio assim, a gente tava numa festa e a gente viu ela na internet e a gente já tava olhando ela um tempo, só que ela não tava à venda, né? E o cara colocou ela à venda, eu falei, comprei no dia do aniversário de 90 anos. Que você tinha bebido. Que eu tomei uma cervejinha a mais, eu olhei e falei, eu quero esse cachorro. Comprei. Só que tinha mais 3, né? E ela quase me matou. Aí teve que vir todos? Não, tinha mais 3 em casa já. Já tinha 3 em Já casa. tinha 3, aí eu falei, Glaucia, eu comprei um cachorro. Meu Deus do céu, enfim. Meu Deus. E ele é terrível. Gente, maravilhoso. Maravilha. Vocês estão com os microfones aqui para que vocês façam as últimas observações de vocês. O que vocês quiserem fazer é livre, é de vocês. Pode falar. Eu quero agradecer estar aqui. Toda vez que eu tenho uma oportunidade para contar história, é uma oportunidade que a gente tem de mostrar para as outras pessoas que é possível. Uhum. É possível pensar mais, é possível crescer. Meu pai foi boia fria, trabalhando na lavoura de carro-café. Uhum. Não tinha nada. Meus avós, quando ele foi estudar, não queriam que ele estudasse. Uhum. Isso é coisa de vagabundo. Assim, Sim. porque ali era na lavoura de café e meu pai rompeu essa bolha. E eu rompi a bolha do meu pai. Meu pai é um cara muito seguro e tem empresa, fecha a empresa depois de 1 ano. Não. Foi a primeira vez que eu não ouvi o meu pai
e assumir a responsabilidade de olho na visão que eu tinha, mas entregando 110% para a família, para o negócio e para minha equipe. Minha equipe que vai assistir isso daqui, ela sabe o tanto que a gente é devoto deles, de ser uma rede de apoio grande lá, de ser um oásis, brinco que é um Neverland, de todos os problemas que existem hoje, a gente ser lá um local onde eles dividem muita coisa com a gente, e a responsabilidade de a gente conduzir jovens, né, que entram lá não sabendo nada e transformar eles em empreendedores, em caras prósperos, e a gente tem isso muito, isso aí aquece, não é o faturamento. O faturamento ele faz parte. O faturamento, o resultado, ele só permite que a gente espalhe mais essa causa para mais gente. Então, a startup que vai vir, a educação, ela é um meio, mas o que deixa a gente contente, a gente deita lá e fala, porra, a gente conseguiu influenciar mais alguém. É isso que a gente faz. Eu agradecer você, né, que eu falo pra ela, minha eterna chefinha, toda vez que eu falo, minha eterna chefinha, porque foi, assim, eu sempre vi você como, eu tinha, né, outro chefe também, mas eu sempre via você como, vamos lá, vamos subir também, sempre, desde daquela época, né, não é de agora que você é gestora, né, e assim, e o hospital, assim, eu amo, né, estar, onde eu trabalhei com você lá foi maravilhoso, me deu uma bagagem muito grande, e hoje, né, que eu tô mais focada, né, na parte clínica, isso me ajudou bastante, né, isso aí não tenha dúvida que foi ótimo, e quero trazer mais pessoas para mudar também de patamar aí, e é por isso que tem o Clube da Physio Baby, e é por isso que tem a FH, e quem quiser, só vem. Muito bom. Parabéns, e eu e minha equipe, eles fizeram isso e a gente teve essa ideia de fazer Bem Casados, né? E tem a história do Bem Casado. Bem Casado, ele é oferecido, ainda bem que vocês não estavam ouvindo, senão vocês iam ouvir pela terceira vez. Ele entrega no final da festa, né? Para que os noivos, você leve um pouco da felicidade dos noivos para casa, né? E que eles saibam que ali existem pessoas bem casadas. Então, o nosso maior desejo é que vocês continuem o casamento de vocês, fortalecendo a família de vocês e os filhos de vocês tão lindos e queridos e especiais, e que vocês continuem formando novas histórias, novas possibilidades para todo mundo que vocês encontrarem, como é o propósito de vocês. Então, muito sucesso na vida de casada de vocês. Eu agradeço muito vocês estarem aqui, e agora eu me despeço da nossa audiência, agradecer mais uma vez pelo tempo de vocês, que é o ativo mais importante que qualquer pessoa pode ter. O tempo de vocês, ele não volta atrás, então eu fico muito feliz se vocês puderem dar isso pra gente, e que vocês compartilhem, que vocês acessem o sininho, e que vocês transformem essa história aqui e muitas outras passando para um monte de gente. Curte aqui com a gente, muito obrigada pelo tempo de vocês mais uma vez.